Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos começar a trabalhar com o software QGIS. Ele já está aqui instalado, estou trabalhando com a versão 3.10, tá? Eu já mostrei para vocês como instalar no último vídeo e tem também as instruções no Moodle, caso seja necessário. Nós também baixamos, na última aula, o dado de unidades da federação lá do portal de mapas do IBGE, que está aqui. É um arquivo zip, com um pouco mais de 10 MB. Eu vou extrair, clicar com o botão direito nesse arquivo zip e pedir para extrair para essa pasta, unidades da federação. Olha aqui, ele extraiu, tá? Se a gente acessar a pasta, a gente vai ver que na verdade são vários arquivos. Tá? Então, um shapefile é sempre um conjunto de arquivos e não um único arquivo SHP que está aqui. Inclusive, se eu trabalhar só com esse arquivo aqui, digamos que eu apague os outros, eu copie para uma outra máquina apenas esse para trabalhar, não vai dar certo. Eu preciso sempre ter o conjunto todo de arquivos. Aos poucos, nós vamos entendendo o que são esses dados, esses arquivos todos aqui. Pois bem, eu vou começar carregando o dado a partir aqui do QGIS para facilitar para vocês, tá? Então, vamos primeiro entender um pouquinho aqui da tela geral dessa ferramenta, né? Então, é um software específico para se trabalhar com dados georreferenciados, tá? Quando a gente fala de GIS, né, é o acrônimo em inglês de SIG, né? Então, em inglês, GIS, Geographical Information System, e SIG, Sistema de Informação Geográfica, ok? Então, eu vou localizar, aqui eu estou trabalhando na pasta Unidades da Federação, né, aqui em Usuário, Downloads, e eu vou localizar essa pasta aqui no navegador, tá? Então, aqui a gente visualiza as pastas que a gente tem na nossa máquina, tá? Usuário, Downloads, eu tenho aqui a minha pasta Unidades da Federação que eu estava vendo aqui nessa tela do Windows, ok? Então, tá aqui o shape, ó. Aqui só aparece o shape e não aquele conjunto de arquivos, tá? Por que isso? Porque, na verdade, na hora de carregar, ele é um dado só, aquele conjunto de arquivos, tá? E a gente acessa por meio desse arquivo, desse shape aqui. Se eu der 2 cliques, olha só o que aconteceu. Ele veio parar aqui em camadas e ele já carregou aqui, tá? E já apresentou um visual característico dos estados do Brasil, tá? Então, conhecendo um pouquinho aqui de alguns ícones principais da nossa interface, algumas funções que a gente mais utiliza, tá? Então, algumas são bem intuitivas e provavelmente vocês já utilizaram, né? Porque vocês utilizam Google Earth, Google Maps, então são bem semelhantes. Então, a gente tem a lupa a mais para aproximar, né? Aqui a gente nem faz muito sentido aproximar. Eu posso usar a bolinha do mouse também para fazer isso, tá? A lupa a menos vai afastar, tá? E se eu quiser trabalhar na visão inicial de ver tudo aqui, eu posso clicar nesse ícone aqui que tem as 3 setas, que é o ver tudo, e aí ele volta à visão inicial. Tá? Isso aqui é muito útil quando a gente tem várias camadas. Numa próxima aula a gente vai trabalhar dessa forma. Tá? Então, inicialmente aqui. A mãozinha, que é o deslocar, né, não mexe no zoom. Eu apenas arrasto para um lado e para o outro. Ok? Todo shape, né, quando ele é carregado aqui, ele se torna uma camada, tá? E essa camada não é só um desenho de um mapa. Ela tem um conjunto de atributos. E a gente pode acessar esses atributos aqui no QGIS de algumas formas, tá? Eu posso vir aqui por esse ícone e pedir para abrir a tabela de atributos. Então, vou fazer isso. E ele carregou aqui a minha tabela de atributos, tá? Então, aqui a gente vê que a gente tem 27 feições, tá? Então, cada feição aqui, na verdade, é um estado, né? É um limite estadual.
Observa que eu tenho para cada estado o nome, a sigla e o nome da região a que ele pertence. Tá joia? Aqui tem algumas funções que são até um pouquinho semelhantes a outros softwares, né? Excel, por exemplo. Então, se eu clicar aqui, ó, no nome, ele vai colocar em ordem alfabética de nome, ordem crescente. Se eu clicar novamente, fica em ordem decrescente. Mesma coisa vale para as demais colunas. Tá? Outra coisa interessante, né? É lógico que aqui a gente está trabalhando com os estados, nem precisaria isso, mas quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com municípios, né? No Brasil a gente tem mais de 5.000 municípios, e aí essas funções começam a ser muito importantes. Por exemplo, se eu quero identificar aqui qual é o limite do estado de Sergipe, então eu posso clicar aqui e ele vai realçar essa linha. Observa que aparece aqui um como selecionado e na tela principal também aparece aqui, ó, uma feição selecionada, tá? O que acontece? Se eu vier aqui para a tela principal, ele realçou essa feição de Sergipe que eu acabei de clicar. Ficou amarelo, tá? Ficou com realce. Então, vou voltar aqui. Se agora eu realçar uma outra feição, Rio Grande do Norte, ele, diminuir a janela aqui, ele modifica para Rio Grande do Norte. E eu posso selecionar mais de uma feição usando CTRL no teclado. Todas as feições selecionadas ficam aqui realçadas. Tá joia? Eu posso aproximar de uma única feição. Então, vou pegar aqui Alagoas, né? Ó, ele realçou e aí, além de realçar, eu posso aproximar. Então, essa função de aproximar, ela aparece tanto aqui nessa janela da tabela de atributos, ó, aproximar o mapa às linhas selecionadas, quanto aparece aqui na tela principal também. É a mesma função. Tá? O que vai acontecer? Se eu clico aqui, ó, ele vai dar um zoom apenas naquele estado realçado. Tá joia? Vou voltar aqui para a tela inicial. Digamos que eu não queira mais esse realce, eu posso simplesmente desfazer a seleção aqui, clicando nesse ícone de desfazer a seleção. Tá bom? Então, algumas funçõezinhas iniciais aí do nosso QGIS. O que mais que eu vou mostrar para vocês agora? A trabalhar um pouquinho em relação a mudar essa simbologia. É muito possível que ao carregar, vocês não tenham chegado nessa mesma cor. Ele tenha carregado com uma cor diferente e isso é normal, porque ele coloca uma cor aleatória mesmo. Depois a gente modifica de acordo com o que a gente quiser, tá? Então, para mexer nas cores aqui dos estados, eu posso dar 2 cliques. Eu vou chegar aqui, ó, propriedades da camada, tá? E aqui está preenchimento simples, ou seja, preenchimento simples é uma única cor para todos os estados. Eu vou modificar aqui, ó, para categorizado, tá? E aí, no categorizado, eu preciso especificar em valor qual coluna daquelas que eu vi lá na minha tabela de atributos, tá? Qual coluna eu quero usar para fazer as categorias. Então, por exemplo, vou começar do final aqui. Ó. Se eu utilizar a coluna região, o que vai acontecer? Região, vou deixar aqui em cores aleatórias mesmo. Tem uma série de paletas aqui que a gente pode trabalhar, tá? Mas por enquanto, nessa primeira aula, eu vou deixar com cores aleatórias. E vou pedir para ele classificar. Olha aqui. Então, nesse caso, ele vai gerar uma legenda em que cada região vai ter uma cor, tá? Vou pedir para aplicar. E olha só o que aconteceu, né? Ele dividiu em regiões. Cada região com uma cor e tá aqui também a representação dessas cores. Digamos que você queira modificar, por exemplo, eu não quero que a região sul apareça nesse tom de azul aqui, mas porque azul é exclusivo, né? A gente recomenda-se que a gente utilize azul apenas para feições associadas à água, recursos hídricos, bacias, oceanos, etc. Tá? Então, vou modificar aqui este azul da região sul e colocar uma outra cor. Eu posso, por exemplo, dar 2 cliques aqui
e ele vai abrir esse azul aqui para mim. Eu posso vir aqui e trocar, eu não quero mais azul, ó. Então, troquei aqui e vou trocar a cor do preenchimento. Vou colocar aqui um amarelo, por exemplo. Não tão brilhante. Você pode arrastar aqui e você pode ir modificando aqui na circular também, tá? Então, esse amarelo aqui tá ok. Ok, trocou lá para mim. Beleza? Então, dessa forma eu apliquei uma simbologia por regiões. Eu ainda poderia fazer essa mesma modificação de cor dando 2 cliques na camada, chegando novamente na tela de propriedades e modificando aqui, tá bom? Posso dar 2 cliques aqui, ó, e modificar o que eu quiser também em relação à cor. Vamos agora fazer uma outra aplicação de simbologia. Eu vou colocar por sigla, ó, e vou pedir para ele classificar. Nesse caso, ele diz aqui para mim, ó, existem classes que podem ser excluídas. Você quer excluir? Sim. Porque aí ele vai excluir as classes das regiões e gerar classes por estado, por sigla de estado. Aí eu aplico e olha só, tenho cores aqui para cada estado. A gente visualizar aqui, ó, posso abrir e eu tenho na minha legenda de cores uma cor para cada sigla. Logo você pode falar assim, nossa, mas tem algumas cores que são praticamente iguais, eu teria que modificar um pouco. E aí a gente pode ir trabalhando com isso e adequando da forma que a gente quiser. Tá? E eu posso também colocar nesse mapa a sigla dos estados escrita diretamente aqui. Tá? Então, vou de novo nas propriedades. E agora eu posso trabalhar aqui com rótulos. Ó. E eu mudo de não rotular para rótulos simples. Qual vai ser o valor do rótulo? Então, de novo, aparecem as colunas da tabela de atributos. Então, é sempre importante começar a usar um shape entendendo o que são aquelas colunas das tabelas de atributos. Tá? Então, aqui eu vou modificar para que ele mostre sigla, tá? E vou inicialmente aplicar aqui para vocês verem como fica. Aplicou, só vou visualizar, não vou nem fechar a janela. Tenho lá uma visualização simples em que cada estado aqui está aparecendo com a sua sigla. E aí a gente pode explorar um pouquinho aqui as opções, modificar a cor, colocar um buffer, por exemplo. Essa é uma opção que eu uso bastante em alguns mapas. Olha, coloca um entorno ali de uma outra cor para realçar melhor, tá? E a gente pode ir trabalhando com as opções ali, em outras aulas a gente vai fazendo isso. Tá? Então, vou aqui aplicar e deixar dessa forma mesmo. Tá? Bom, vou mostrar aqui para vocês, digamos que eu quero isolar os estados de uma ou mais regiões. Eu quero fazer um filtro, eu não quero trabalhar mais com todos esses estados aqui, né, no estudo que eu estiver fazendo. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso clicar com o botão direito e pedir para filtrar. Tá? Filtrar, aparecem novamente aqui aquelas colunas da tabela de atributos. Então, só para a gente ver como é importante entender aquela tabela de atributos. Eu quero trabalhar com região. Então, ó, nome da região, dei 2 cliques, apareceu aqui. Aí eu vou pedir para ele mostrar todas as minhas regiões, nome da região. Qual que eu quero filtrar? Então, vou colocar aqui, ó, nome da região, igual, e vou clicar, dar 2 cliques em sul. Observa que aqui ele colocou entre aspas simples, né? Então, é importante dar os 2 cliques aqui, que ele já traz certinho. Se eu simplesmente escrever sul, tá? Sem as aspas simples, e pedir para testar, ó, ele vai dizer que tem um erro, tá? Então, eu vou apagar aqui novamente, vou clicar daqui, porque ele traz certinho, ó. Agora sim, testou, retornou 3 linhas. E ok, olha lá. Agora eu só tenho aqui os estados da região sul. Posso, inclusive, pedir para visualizar tudo, ele dá o zoom ali que eu quero, tá? Novamente, pessoal, essas funções que eu estou mostrando, nesse primeiro momento pode ser meio
simples demais, mas elas são muito importantes quando você está trabalhando com milhares de linhas na sua tabela de atributos, tá? E vou aqui fazer uma segunda modificação nesse filtro. Ó, vou voltar lá. Digamos que eu queira duas regiões, né? Região sul e sudeste. Como é que eu faço isso, tá? Então, aqui na expressão, ó, eu vou colocar o ícone aqui no final. Vou dar um espacinho. E aí eu vou usar uma expressão que vem lá da lógica de expressões que vocês veem lá em computação no primeiro período, tá? Eu quero da região sul e da região sudeste, tá? A gente fala assim, eu quero mostrar os estados da região sul e sudeste. Só que se eu usar o operador AND, que seria o AND aqui, ó, o que vai acontecer? AND, aí eu repito, tá? Nome da região igual, só que aqui ele está mostrando o sul só porque na tela anterior só estava aparecendo o sul, né? Então ele só está filtrando pelo que tem aqui. Então o que eu vou fazer? Vou limpar de tudo, agora ele voltou, tá? Então vou começar de novo aqui, ó. Nome da região igual a sul e nome da região igual sudeste. Testou, não deu erro, mas retornou 0 linhas. Olha só, sumiu tudo. O que aconteceu? O que está errado aqui? O que eu estou dizendo com essa expressão? Eu estou dizendo que para cada estado ele vai tentar encontrar valores naquela tabela de atributos cujo nome da região seja sul e sudeste. Então significa que para uma mesma linha, para o estado aparecer, ele tem que ter sul e sudeste, mas isso não vai acontecer, né? O estado pertence a uma única região. Então, por que isso? Porque aqui não é AND, é OR. Ó, vou dar 2 cliques aqui e substituir. É OR. Então, significa que eu quero que ele mostre estados do sul ou do sudeste. Ó, agora ele retornou 7 linhas e eu dou um OK. Ó, agora está certinho, sul e sudeste. Tá? Então, fiz isso aí de propósito para a gente lembrar um pouquinho aqui os operadores AND e OR. Tá joia, pessoal? Então, nessa primeira aula, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, a gente viu aqui, né, funções de zoom iniciais, mexemos na simbologia, visualizamos a tabela de atributos. Observa que aqui, como eu estou mostrando apenas o sul e sudeste, os outros nem aparecem, tá? E se eu quiser voltar, como é que faz? Então, vamos lá voltar ao estado inicial, né? Dá 2 cliques. Aliás, não dá 2 cliques, botão direito, filtrar e limpa. Limpa e OK. Aí voltou, tá? Peço o zoom per tudo, tenho lá como estava antes. Né? Então, vimos aqui algumas funções de filtro, de rótulo, tá? O que eu sugiro para vocês? Baixem mais um ou outro shape lá do portal de mapas do IBGE e tentem brincar com os dados, assim como eu fiz com esses dados aqui referentes à unidade da federação. Ok? Não se assustem, tá? É um software bastante diferente do que vocês estão acostumados a trabalhar no dia a dia, né? Porque é específico para dados georreferenciados. Essa é uma ferramenta livre muito poderosa, usada no mundo inteiro, tá? Eu já fiz alguns cursos que estão disponíveis online no site da NASA e muitos desses cursos também utilizavam essa ferramenta. Então, é uma ferramenta livre mais utilizada no mundo para dados georreferenciados. Né? Então, não se assustem, tem muitos detalhes, né? Um clique aqui, um clique ali, mas aos poucos, trabalhando sempre com essa ferramenta, vocês vão se acostumando. Tá joia? Então, eu termino esta aula por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos!